Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Reverendíssimo Padre Voli, amados irmãos e irmãs, podem se sentar. Nisi abundaver et justitia vestra plus quam scribarum et fariseorum non intrabitis in regnum celorum. Se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nosso Senhor, Ele está realizando o seu sermão da montanha e Ele está nos dizendo sobre a lei. Ele veio para cumprir a lei que foi dada. Ele não veio para abolir a lei, Ele veio cumpri-la, levá-la a termo, ao seu fundamento. Porém, Ele vem cumprir a lei e nos diz que a nossa justiça deve ir além, superar a justiça dos fariseus, como condição para entrarmos no reino dos céus. Porque a justiça dos fariseus e dos escribas era uma justiça exterior. Ela esquecia que existe um espírito por trás, que tem uma interioridade, que ela não é puramente externa. Que a justiça dos fariseus também era uma justiça hipócrita. Ou seja, os fariseus cumpriam a lei porque eles queriam ser vistos nas ruas e nas praças. Olha quem está passando, é um fariseu, um cumpridor da lei. E quando os fariseus viam sendo elogiados, se enchiam de vanglória, de orgulho. Olha, eu sou um cumpridor da lei, eu cumpro os 600 e tantos preceitos, como eu sou bonito. A justiça dos fariseus também é uma justiça muito minuciosa, mas que esquece o essencial da lei. Os fariseus, os judeus, para não ficarem impuros por conta de alguma carne, e até mesmo de um inseto, eles filtravam a água que bebiam, purificavam a água, porque não queriam ser impuros por causa de um inseto que poderia estar na água, e filtravam. Mas nosso Senhor diz: vocês que filtram, purificam a água que bebem, acabam engolindo um camelo, um animal muito maior. Não querem ficar impuros por causa de uma coisa muito pequena, mas engolem o orgulho, se sujam com o orgulho, se mancham com a vaidade, com a vanglória, com a presunção. Pagam o dízimo da hortaliça, mas esquecem que tem a justiça, a misericórdia, que é muito maior. Esquecem. Por isso nosso Senhor, nesse Evangelho, Ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, não matarás, não cometerás adultério, não levantará falso testemunho. Os antigos, os pagãos, eles, todos nós, temos algo inscrito no nosso coração. Tem algo no nosso coração, na nossa consciência, que nos diz que algo é errado. É o que vem ser chamado de lei natural. Existe uma lei inscrita nos corações que nos acusa.
E os antigos eram capazes de perceber que nos acusa quando matamos um inocente. É o inocente que está sendo morto, é errado. Que nos acusa que a infidelidade é ruim. Isso todo mundo podia, na grande parte, podia compreender. Porém, nosso Senhor, Ele vem trazer algo diferente. Ele vai nos trazer uma advertência que atinge no âmago das coisas, dos preceitos, dos mandamentos, que é a intenção, o desejo. Ou seja, nosso Senhor está querendo nos tirar, nos livrar de uma espécie de consciência policial. Uma consciência que vai nos acusar das coisas que é feitas, das ações vistas, quando na realidade já a intenção de pecado, o desejo do pecado consentido, já é pecado. Nosso Senhor, Ele atravessa aquela externalidade dos fariseus, que viviam das aparências. Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas aquele que se dirige com ira ao teu irmão, que o chama de louco, com ódio, com desejos de assassiná-lo, já está pecando. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que já olha para a mulher, para o marido de outra pessoa, com intenções erradas, a intenção já está errando. E podemos ter uma tentação de ficar nessa consciência policial, ou então talvez São José Maria Escrivá poderia ter dito, uma espécie de consciência aburguesada, acomodada, de pegarmos os mandamentos e olharmos para os mandamentos de Deus e dizer, olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, esse mandamento não é para mim. Esse pecado, na realidade, não é para mim. Nunca matei, nunca roubei, não fico mentindo, não traí minha mulher, o meu esposo, né? Faço bem. Na verdade, até acho que eu sou até santo, por isso não preciso me confessar. É um tipo de consciência que nosso Senhor quer nos libertar. Por isso Ele atinge o centro, o coração da questão, quando Ele disse que não podemos matar o nosso próximo já em pensamento. Ele está atingindo o centro, a ira que nós sentimos contra o nosso próximo. Mas é importante dizer que existe um tipo de ira, que é um tipo de ira de zelo pela causa de Deus, uma ira que eu poderia dizer boa. Nosso Senhor, que nunca teve ódio de ninguém, que nunca guardou ressentimento, rancor, que foi capaz de perdoar aqueles que o mataram, Ele se irou quando Ele entrou no templo do seu pai e viu aquele templo entregue a ladrões, vendilhões. Ele não foi manso, Ele agiu com ira. Ele pegou uma chibata e saiu batendo, derrubando as mesas. Quando Ele dizia para os fariseus, raça de víboras, Ele dizia com ira, mas não com ódio da pessoa. Nosso Senhor não agia, olha só, fariseu, né? Você é uma raça de víboras. Olha que bonito, que manso. Ele não entrou no templo, né? Com licença, eu posso entrar? Olha, está errado o que você está fazendo. Não. Porém, tem um tipo de ira, que é aquela que nos mancha porque é do pecado, quando nós matamos o nosso próximo já em pensamento. Por isso que nosso Senhor, no final do Evangelho, Ele diz que antes de oferecer a nossa oferta aqui no altar, vá primeiro se reconciliar, vá primeiro pedir perdão, vá primeiro, porque não dá
para chegarmos aqui e depois rezarmos uma oração, o Pai Nosso, e dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas eu não perdoo. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, anda junto com o nosso perdão. Jesus certa vez contou uma parábola do servo incompassível, que era incapaz de ter compaixão do seu próximo. Esse servo foi cobrado pelo seu senhor: pague-me tudo que está devendo. Esse servo devia uma grande quantidade. Pague-me tudo, senão você vai preso, sua casa vai ser confiscada. E aquele servo, desesperado, se jogou aos pés do Senhor e pedia perdão: perdoe a minha dívida, eu não dou conta de pagá-la. E o Senhor, cheio de compaixão, perdoou, viu a miséria do seu servo. Então aquele servo, saindo, depois de ter recebido a misericórdia, sai e encontra um seu irmão, um outro servo, que devia pouca coisa, mas logo que o avista, começa a esganá-lo, a bofeteá-lo: pague-me tudo. Não foi capaz de perdão. E os demais servos em volta, vendo aquela situação toda, ficaram tristes, porque olha só, acabou de receber a misericórdia e não foi capaz de misericórdia. E denunciam aquele homem para o Senhor, que o manda prendê-lo. Foi incompassível, não agiu com misericórdia. São Paulo vai dizer sobre a ira, ele diz: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, que não levemos a nossa ira, as nossas discórdias, as nossas desavenças para debaixo do travesseiro e durmamos sobre elas. Que não espere passar um dia para dar o perdão, porque uma vez que dormimos sobre a nossa discórdia, sobre as nossas iras, elas criam raízes. Aí começa a ser o início da plantação do demônio. Ele gosta dos argumentos para plantar no coração de cada um a discórdia, a vingança. Tem uma história do cavalo que foi solto pelo diabo. Certa vez tinha um cavalo preso na corda, e ele lá se esforçando para sair, para ser solto. E o diabo vê aquela cena e fala: vou soltar o cavalo, vou fazer uma bondade do demônio. Muito cuidado. Ele solta o cavalo, e aquele cavalo entra no pasto de um fazendeiro e começa a comer todo o pasto. O fazendeiro, indignado que o cavalo do seu vizinho entrou no seu pasto, vai lá e pega uma espingarda e mata o cavalo. O dono do cavalo não gostou do que foi feito, vai lá e mata o fazendeiro. A mulher do fazendeiro, vingativa, vai lá e mata o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, vingativos também, possessos, irados, vão e matam a mulher do fazendeiro. Os vizinhos, cheios de impaciência com aquela situação toda, encolerizados, indignados, irados com aquela situação, vão lá e matam o filho do dono do cavalo e tacam fogo na casa dele. E vão até o diabo: culpa sua, isso é culpa sua que está acontecendo. O diabo diz: minha? Eu só soltei o cavalo, o resto foi vocês. Serve de pretexto para o inimigo agir. Ele quer o pretexto, ele quer ver a discórdia mal resolvida, ele não quer ver o perdão. E quando nosso Senhor ensina a misericórdia, de que devemos, antes de oferecer a nossa oferta no altar, irmos lá nos reconciliar, porque Ele sabe que a ira, o ódio pode nos condenar. Por isso Ele diz, não nos ensinando a ser bobos, ingênuos,
a faltar com justiça também. Mas ele diz: se o teu irmão abre um processo contra você, querendo a sua túnica, que não seja por causa disso, dê essa túnica e dê outra ainda. Se o teu irmão te obriga a carregar, a andar 1 quilômetro, ande 5. Que não seja por 1 quilômetro a nossa briga, que não seja por uma túnica, por um pedaço de pano. Releve, perdoe. Que as nossas desavenças não sejam por pouca coisa assim. E sempre o perdão. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele que é manso e humilde, sereno, Ele que não olha para os nossos pecados, que nos perdoa, Ele quer que sejamos imitadores do seu coração. Um coração tão ingratamente correspondido, tão pouco amado. Ele quer que tenhamos um pouquinho do seu coração, pelo menos um pouquinho. Ele que esquece tudo. Na confissão, Deus esquece tudo. Ele quer você agora, no presente. Nós temos dificuldade, temos uma memória que não esquece as nossas desavenças. Porém, o perdão, que é fruto de Deus, que é fruto do Espírito Santo, que peçamos a graça de perdoar, que temos a graça de fazer um bom exame de consciência também, olhar para as nossas faltas, não com olhos mesquinhos, mas com generosidade, como aquele que busca verdadeiramente se reconciliar com aquele que jamais fez nada contra nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abrir o nosso